Mendonça para mais uma mensagem ao seu coração, no nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, compartilhe as outras, no nome de Jesus Cristo. E nós estamos em uma série a respeito dos dons espirituais, já vimos duas a respeito do Espírito Santo. E hoje eu quero ver com você a respeito da diferença das línguas para edificação e também a variedade de línguas. A diferença, então, entre as línguas para edificação e variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 em diante, diz-nos assim: Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então vamos para o primeiro ponto, a oração para edificação ou línguas para a edificação. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que a pessoa fale. Esta primeira experiência a respeito do falar em línguas, ela é as línguas para edificação. Quando a pessoa ora em línguas, quando a pessoa fala em línguas em oração, Paulo diz: Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Pegando um gancho aqui, tem gente que pensa que a oração em línguas, ou a oração para edificação, ou as línguas para edificação, é línguas dos anjos. Muita gente pensa assim, baseado em 1 Coríntios 13, aqui no capítulo anterior, aonde Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Eu não entendo que Paulo estava falando literalmente aqui que o falar em línguas são línguas dos anjos. Aqui, 1 Coríntios 14, deixa eu comentar, voltar aqui e comentar com você, a respeito desse fato aqui. Como eu disse, então, não entendo que Paulo estava falando aqui que falar em línguas é falar a língua de anjos. Eu entendo que Paulo estava falando uma linguagem exagerada aqui para enfatizar o amor. Por quê? Porque aqui em 1 Coríntios 14, 2 está bem claro: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, certo? Com efeito, diz a palavra, ninguém o entende, nem anjos, nem homens, nem demônios, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, não compreendo que seja a língua de anjos. É uma comunicação sobrenatural, individual, que a pessoa tem com Deus. Aleluia! Repito aqui, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Ninguém é ninguém. Ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela passa a falar em línguas estranhas. Quando ela ora em línguas, estas línguas são as línguas para edificação. É uma comunicação que o espírito da pessoa tem com Deus. Aleluia! É uma linguagem sobrenatural de oração. Paulo disse, olha, no verso 18, dou graças ao meu Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aleluia! Aleluia!
E no verso 14, Paulo diz: se eu orar em língua, o meu espírito ora. Aleluia. O meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, quando você ora em língua, você ora de fato, o seu espírito ora. Aleluia, você está em comunicação direta com Deus. E no verso 4 diz: o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então, temos que prestar atenção em algo muito importante. As pessoas já são acostumadas a alimentarem o seu físico. Elas fazem as refeições diárias alimentando o seu físico, o seu corpo. Mas muitas esquecem de alimentar o seu interior, o seu espírito. E assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito precisa de alimento. Assim como o corpo de um ser humano precisa crescer, ser nutrido para crescer, se fortalecer, o nosso espírito precisa também ser nutrido para crescer. E a linguagem é sobrenatural. As línguas para edificação, elas cumprem este papel. Diz no verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, ou seja, constrói a si mesmo. Pense, faça aqui um paralelo a respeito da construção de um prédio. Se vê um prédio alto, vários andares, mas ele não foi colocado lá da noite para o dia, não. O que foi? Um tijolo após tijolo, um tijolo após tijolo. E assim as paredes foram crescendo e assim o prédio, ficou pronto. Assim é a nossa vida também. Nós somos construídos por dentro. Verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. É construído, é edificado, é fortalecido por dentro. Aleluia. Então, as línguas para edificação é você falando com Deus, é você em comunicação direta com Deus. Aleluia! Esta ferramenta que o Senhor nos deu para termos uma linguagem sobrenatural de oração. A Bíblia diz, em espírito fala mistérios. É o seu espírito em contato direto com Deus, na vertical, da terra para o céu. Aleluia! Mas a variedade de línguas ela é diferente. A variedade das línguas que está registrada aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que fala a respeito dos dons espirituais, a variedade de línguas é a mão inversa, digamos assim. As línguas para edificação é da terra para o céu. A variedade de línguas é ao inverso, é do céu para a terra. No verso 4 de 1 Coríntios 14 diz, o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A variedade de línguas, com a interpretação das línguas, ela tem o mesmo peso da profecia. Digamos que a profecia é uma nota de R$100. A variedade de línguas é uma nota de 50. A interpretação dessas línguas é outra nota de 50. A profecia, R$100. Variedade de línguas, 50. Interpretação das línguas, 50. 50, 50, 100. Então, a variedade de línguas com a interpretação das línguas tem o mesmo peso da profecia, certo? Então, a mensagem, a variedade de línguas é Deus entregando uma mensagem coletivamente para o povo. Diz-nos aqui, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, como eu já falei, variedade de línguas, interpretando as línguas, variedade de línguas, interpretação das línguas tem o mesmo peso da profecia. O que profetiza edifica a igreja. Então,
Recapitulando, as línguas para edificação é da terra para o céu. A variedade de línguas é a mão inversa, do céu para a terra. A variedade de línguas, quando inúmeras vezes já fui usado neste dom de variedade de línguas, nitidamente dá para ver. E quando a pessoa é usada na variedade de línguas, vem com mais autoridade, vem com um peso espiritual. Por quê? Porque é Deus entregando uma mensagem para a igreja, é Deus entregando uma mensagem para o seu povo. Aleluia! Então é diferente. Aleluia! A línguas para edificação, você fala com Deus em mistério, você edifica a si mesmo. Mas a variedade de línguas com interpretação, a igreja edificada. É Deus entregando uma mensagem para a igreja. Aleluia! Conseguiu compreender um pouco a respeito disso? Não é difícil de entender, certo? Não é difícil. Então a variedade de línguas é Deus entregando uma mensagem para a igreja. É Deus falando com a igreja. Na linguagem da edificação, você fala com Deus. Na variedade de línguas, Deus fala com a igreja. Deus fala com o público. Deus fala com as pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entrarmos aqui, propriamente, no dom de variedade de línguas, vou procurar explanar mais amplamente para você. Vou pegar mais versículos bíblicos para que você possa compreender melhor, então, a respeito do dom de variedade de línguas, certo? Então, espero que tenha ajudado você. Aleluia. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Forte abraço para você. Tchau, tchau.